Oi, paz, boa noite. Todo mundo com frio? Vamos para mais uma aula presencial. Que delícia estar com vocês, queridos. Que bênção. Tem sido um tempo precioso e nós louvamos a Deus por poder estar ministrando, por poder estar servindo essa casa, essa família, por poder estar servindo os irmãos. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, nós nos apresentamos diante do Senhor nessa noite, Pai. Pedimos, Senhor, a Tua glória, a Tua graça, a Tua proteção sobre nós. Nós nos embanhamos, Senhor, no Teu sangue e pedimos que a virtude do Teu sangue, Senhor, venha sobre nós. Nos esconde, Pai, para esse período de ministração. Pedimos que o Senhor leve a nossa mente cativa a Ti, Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Pai, e pedimos a Tua bênção, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos lá. Segundo período sobre Jezabel ainda. Amém? Como que foi de terça para cá? Tudo bem? Sentiram alguma opressão na mente? Alguma intimidação? Sim? Mais alguém com intimidação ou não? Geralmente, quando nós começamos a ministrar sobre isso e começamos a trazer luz sobre as atuações, geralmente a gente se sente intimidados, ameaçados. E isso é algo normal numa ministração pós uma ministração de Jezabel. Então, nós vamos tratar sobre fortalezas. Pode anotar aí, por favor. E em específico a fortaleza jezabélica, a atuação dessa fortaleza em nós e no ambiente a qual nós estamos estabelecidos. Vamos lá? O que são fortalezas? Fortaleza no latim significa fortes. Significa fortes, faceta. Fazer é uma estrutura arquitetônica. Quando você imagina a palavra fortaleza, o que você imagina? Um castelo medieval, né? Uma fortaleza é algo inacessível. Ninguém entra e ninguém sai. Só quem faz parte daquele reino, daquele governo, só quem tem controle sobre aquele lugar pode sair ou entrar, ou pode dar alguma ordem ou alguma autonomia numa fortaleza. Vamos lá. Uma fortaleza remete a uma obra militar projetada para a guerra defensiva também. Amém? O que é uma fortaleza e para que serve? Para que serve uma fortaleza? No natural, serve para proteger uma região. Serve para proteger um reino, um império. No natural. Se nós formos falar de uma fortaleza militar, logo nós vamos ver algo muito bem estruturado, muito bem montado, onde o crime ou onde qualquer tipo de delinquente ou delito não tem acesso. Ali há uma proteção, aquilo está fechado. Vamos lá. No natural, então, nós falamos de algo físico, né? Uma fortaleza, algo estabelecido onde não se entra e onde não se sai, a não ser com uma autorização específica. Agora vamos falar no espiritual. Um projeto arquitetado para domínio e controle. Então, quando nós falamos de fortaleza, existe um esquema montado. E nós estamos falando da fortaleza de Jezabel nessa aula. E para que o esquema de Jezabel funcione, precisa de pessoas dispostas a andar por esse esquema. Entendem? Pessoas que se conectem com essa influência.
Pessoas que aceitem esse domínio. Porque, queridos, convenhamos, mesmo que alguém no natural decida não ficar mais numa fortaleza, ela consegue ou não consegue sair? Ela sai pela tubulação de esgoto, ela pode fugir pelo ar, né? Ela pode fugir, ela pode pular. Quem já assistiu o filme medieval? Quando alguém decide fugir, foge ou não foge? Vai ter perseguição ou não vai? Vai. Mas geralmente a pessoa foge e consegue, né? Então uma fortaleza mostra algo difícil para ser rompido e para ser vencido. Porém, mesmo no natural, nós temos a possibilidade, e eu não estou falando no espiritual agora, estou falando no natural. Nós temos a possibilidade de entender que aquele esquema não é de Deus, que aquela atuação não é de Deus. E como nós vimos na aula passada, o esquema de Jezabel é maledicência, apontamento, acusação leviana. Esses são os esquemas: controle, domínio, obsessão por pessoas. E para esse esquema, para essa fortaleza ter êxito, precisa de pessoas dispostas a dar ouvido para isso. Entende? Nós falamos na aula passada acerca de julgamento, né? Julgamento, estou falando de um juiz, de um advogado, de um tribunal realmente, de um júri a nível terra. Então, para ser estabelecido esse projeto arquitetônico dessa frequência, é necessário pessoas que estejam agindo fora do padrão de justiça de Deus e fora do padrão de justiça na terra. Vamos lá? Quem sabe me dizer quais são os mandamentos para nós obedecermos? Os 10 mandamentos foram resumidos em 2. Quem sabe me dizer? Aqui pegou nós. Porque amar a Deus não é difícil, né? É difícil amar sobre todas as coisas. É ou não é? Mas amar o teu próximo como a ti mesmo requer um esforço, não requer? Muito esforço. Principalmente porque quando alguém se levanta para falar contra o teu próximo, você gostaria que falassem de você? Não gostaria, né? Queridos, e depois que nós somos destrinchados dessa fortaleza de Jezabel, fica complicado até de nós atuarmos. Porque existem casos que vai ter que ser exposto. Porque como que você vai permanecer com coisa errada no teu meio, ou vendo pessoas se envolvendo com coisas erradas e vai ficar calado? Também é errado. Então nós precisamos de um equilíbrio. Entende? Agir em justiça, não em injustiça. Agir sendo justo. O fato de nós amarmos ao nosso próximo como ama a nós mesmos, não quer dizer que eu vou descobrir ou ficar sabendo de algo ilícito, errado, promíscuo, imundo, nojento e vou esconder. Não, eu vou esconder porque se eu falar é Jezabel. Se você esconder, é Jezabel também. E daí faz o quê? O pecado é para ser escondido? Não, né? Então, nós temos que ter um nível de correção. Outra coisa, queridos, que nós precisamos desconfigurar. Pastor, então Jezabel atua na falta de honra. Ela castra a honra, não castra? E agora, quando a gente vê alguma coisa errada, como que vai ser? A gente não fala mais? É proibido? Se eu ver alguma coisa do meu liderado, o que eu faço? Se você for castrado, queridos, em correção, se você não corrigir uma ação desse projeto arquitetônico dela, se você deixar exposto, você está tolerando
a ação de Jezabel. E em Apocalipse 2 diz que tenho contra ti, a igreja de Tiatira, o Senhor diz, tenho contra ti que toleras. Então quer dizer, se a mentira, a calúnia, a difamação cai em Jezabel, o esconder, o omitir, o colocar debaixo do tapete é pior ainda. Porque você tolera a promiscuidade. Você tolera o engano, o erro e esconde ele. Entende? Então, o que nós precisamos saber? Por que nós estamos expondo as ações de Jezabel? E por que nós estamos levando você a entender como podemos paralisar um ataque dela? Como nós podemos limpar uma frequência, uma atmosfera? Queridos, vocês se recordam? Na aula passada nós trouxemos Jezabel não é um demônio que manifesta, amém? Então, queridos, desconstrua isso. Jezabel é uma frequência criada por um projeto muito arquitetado dela. Inclusive, nós estamos aqui ministrando sobre isso e ela já está criando um projeto arquitetado sobre isso. Então, nós precisamos ter muito discernimento espiritual e muita força de vontade de sair dela. Muita. Como nós já nos expomos aqui, como nós já falamos que todos nós já fomos vítima e já fomos boca dela aqui na terra, já usamos para denegrir pessoas, já usamos para fazer a teia dela se estabelecer. Todos nós já fizemos isso. Não foi? Então hoje nós vamos novamente expor, queridos, um plano arquitetônico dela de esconder as coisas. Meias verdades. Tem uma coisa que nós não podemos, tá? E nela está a promiscuidade. Isso não pode ser escondido. Isso não pode nas nossas vidas, amém, queridos? Nós só iremos vencer algo se nós confrontarmos. E o primeiro confronto é assumir que você faz isso. Viu? O primeiro confronto é assumir, eu sou assim. Porque nós não nos assumimos com as nossas fraquezas. Nós vemos os defeitos dos outros. Agora, nós mesmos é muito difícil de dizer, nós temos isso, nós fazemos isso. Quanto tempo demorou para você aceitar que você é maledicente? Quanto tempo demorou? Muitos anos, né? Porque a impressão que dava é que nós estávamos desfazendo um mal, desfazendo um engano, né? Passando, mostrando quem era a pessoa realmente, expondo. Então para você estava tudo certo, a tua forma de atuação estava ok, mas os anos foram passando, o tempo foi passando e você reconheceu agora, nesse momento, que você errou. E nós só podemos se arrepender de algo que nós reconhecemos. Porque se eu falar para você, olha, isso é errado, e você não souber o princípio que te leva isso a ser errado, não vai ser verdade. Entende? Agora, quando você sabe que isso é errado, diante de Deus, você fere o coração de Deus com essa ação, com essa atitude, quando isso é trazido para você e para mim, nós entendemos, meu Deus, eu errei aqui. Eu fiz arte aqui. Então, destruir essa fortaleza é muito, mas muito trabalhoso. E a fortaleza que nós destruímos é a nossa. Vamos lá? A que nós criamos, tá? A que nós deixamos ser criada. O plano arquitetônico que nós ajudamos a ser estabelecido, a ser construído. E aqui, queridos, aqui é difícil. Vamos lá? Uma fortaleza não tem só uma obra, sede ou base. E isso é muito importante que vocês saibam. Uma fortaleza não tem só uma entrada. Quem sabe que todo forte, toda fortaleza possui uma entrada secreta, né?
não possuem um lugar para caso seja invadido, eles consigam fugir? Pois no mundo espiritual possui também. E ela pode ser entrada. Para o momento que você desalojar o que está ali de errado, aquela pode ser aquele pode ser um esconderijo, uma porta secreta para a entrada novamente. Enquanto se está sendo confrontado algo aqui na frente e arrancado, ali atrás está desprotegido, está acessível. Vamos lá? Não conseguimos destruir uma fortaleza apenas indo contra a sua ideia. Preste atenção. Vou pegar essa cadeira aqui. Licença, pastor. Essa daqui é uma ideia da pastora Vivian. Tinha que ser. Olha aqui. Essa daqui é uma ideia da pastora Vivian. Se nós formos contra uma ideia, nós não destruímos ela. Você entende? Se essa ideia aqui é maléfica, da pastora Adriana, eu que criei essa ideia aqui, tá? Essa ideia aqui é das trevas. Olha, presta atenção. O fato de ir contra essa ideia, ela não é desestabelecida, ela não é tirada, ela não é arrancada. É preciso mais do que se impor e dizer eu não concordo com isso, entendem? Isso daqui se estabelece. E essa ideia que nós estamos falando são ideias das trevas, queridos. Não estou falando nada a ver com projetos, nada a ver com coisas. Não interprete assim. Isso pode ser no teu trabalho, isso pode ser na tua escola, na tua casa, na tua família, viu? Com seus filhos. Então, o fato de você não concordar com isso daqui, não diz que isso daqui não vai ser estabelecido. Então, já fique claro, contra Jezabel é guerra. Lembra Nabote? Passivo, justo, homem de Deus, prezava pela herança da família, e nem por isso ficou livre do julgamento, da sentença e da morte. E o que nós somos diferente de Nabote, queridos? O que pode ser encontrado em mim e em você de diferença? Como nós podemos vencer uma estrutura? Como nós podemos vencer algo que vem das trevas? Vamos ver. Vocês sabem que a cultura local, independente da cidade, quando se tem uma cultura, não se muda ela. Se muda? A nação tem uma cultura de carnaval, não tem? Você consegue mudar a cultura aqui de Curitiba? Não. Existe isso aqui. Então, você concorda com o carnaval? Não. Mas o você não concordar desinstitui? Não. O que você precisa fazer para desinstituir? Guerrear com armas físicas, espirituais. Como armas físicas? Sim, armas físicas. Se você procurar um bom advogado e você encontrar um bom juiz, né, nós podemos entrar com uma petição para que esse dinheiro gasto indevido com a promiscuidade ou a dança, ou seja lá o que for que não condiz com algum princípio de Deus, seja transferido para uma outra área. Mas quem faz isso? Ninguém. E por que nós não fazemos isso? Porque nós não exercemos o direito que nós temos. Agora, os deveres nós temos que exercer, né? Não é assim? Então, você olha como é obscuro, você olha como não é justo. Observa isso. Quem é que pensa em entrar com uma petição e pedir para que o dinheiro seja investido na educação? Ninguém. Porque você vai ter que guerrear. Você vai criar inimigos, não vai? E nós não queremos inimigos, não é assim? Mas a igreja foi chamada para o governo. Se existe um governo instituído por Deus, é esse aqui. Olhe para o governante que está ao seu lado. Nós somos a igreja. A palavra do Senhor diz que toda autoridade foi dada para a igreja. Toda, não é uma parte da autoridade.
Toda a autoridade foi constituída para a igreja. Então nós juntos podemos ser o quê? Uma potência. Você compreende? Dentro disso, queridos, nós vamos entendendo que as fortalezas mentais de Jezabel são de colocar para nós que as autoridades estão do portão para fora. Você sabia disso? Você sabia que se entrar aqui um prefeito, um presidente, um governador, um vereador, chegou uma autoridade, não é? Se tiver tudo cheio, se não tiver cadeira, alguém se levanta, né? Pois bem, deixa eu te falar uma coisa. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Por favor, um olhe para o outro. Essa é a autoridade que foi constituída por Deus. Amém? Essa pessoa exerce governo. Pelo menos deveria exercer. Amém? Porque a autoridade foi nos dada. Ela é nossa. Então nós precisamos desconstituir, queridos. Desconstituir. Nós tratamos as pessoas de fora bem. E nós matamos a autoridade de Deus. Nós apontamos, queridos. Nós apontamos, nós falamos. Nós manipulamos para ser do nosso jeito. Nós fazemos controle, domínio. Olha, queridos, isso é tão sério. É tão sério que nós prestaremos conta para o Senhor de toda a manipulação que nós fazemos em nome de Deus. E eu estou falando com pastores aqui. Nós daremos conta para o Senhor. Sabe aquele irmão que você não gosta, que você não vai, que você não deixa ele exercer aquilo que o Senhor o chamou para exercer? Olha a consequência disso. E por que nós fazemos isso? Por que eu, pastora Adriana, já fiz isso na vida? Por quê? Porque eu não olho para o meu irmão do meu lado como autoridade de Deus, como governo. Eu olho como um empecilho, eu olho como um estorvo, eu olho como um fracasso. Eu olho como alguém, querido, que tem problema. Mas deixa eu te falar. Todo mundo tem problema. A diferença é que aqui nós expomos, a gente expõe. É só essa a diferença. A diferença é que você conhece a vida do teu irmão porque ele chorou no teu ombro, porque ele foi buscar ajuda no momento de aflição. Agora, as autoridades aqui fora, elas têm problema que você não conhece, mas você honra. Na aula passada nós batemos na desonra para autoridades. Agora nós estamos trazendo a inversão. A trazer a honra demasiada para quem não tem a honra. Como se a pessoa não tivesse pecado, como se ela não tivesse problema. Pecado é só nós que temos, porque somos cristãos. Só nós que somos. E você olha para o teu irmão como um fracasso. Quem já viu aquele ditado? Todo mundo que deu errado no mundo veio ser crente. Você já viu isso? A diferença, queridos, é que nós viemos porque lá está tudo errado. A palavra do Senhor diz o seguinte: este mundo jaz do maligno. Então por que lá está melhor? A diferença é que nós expomos, a diferença é que não está aqui, debaixo do tapete. E isso precisa ser desconstruído. Essa mentalidade, essa fortaleza, esse engano das trevas precisa ser desconstituído. E você precisa entender que você é forte em Cristo quando você se reúne na unidade. Amém? Deixa eu te falar, hoje nós estamos como igreja. Amém? Hoje nós vamos orar como igreja. E se toda autoridade foi dada para a igreja, hoje nós iremos exercer. Amém? Então você vai olhar para essa pessoa que está do seu lado aí, não como um coitado, não como uma pessoa que deu errado, mas como um escolhido de Deus, alguém que foi projetado para ser governo. A palavra do Senhor diz que nós somos reis e sacerdotes.
Mas como assim, pastora? Reis e sacerdotes? Reis é que tem o governo. Amém? E nós precisamos exercer o governo. Só que para nós subjugarmos, para nós irmos contra, nós precisamos sair primeiro. Porque não tem como nós irmos contra antes de sair. É óbvio que isso é um processo, nós sairemos constantemente, amém? Mas o primeiro passo nós estamos dando. A aula de terça foi uma pancada e vocês estão aqui ainda, amém? Vocês não desistiram e isso é tremendo. Isso diz muito acerca de vocês, porque eu achei que vocês não iriam voltar. Achei. Porque bater em Jezabel, queridos, é muito sério. É exercer justiça. Nós não temos um lado. Nós temos a palavra e os princípios. Amém? Pronto, e acabou. O que a Bíblia diz acerca disso? Ela diz que eu não posso fazer. Então, tem meio termo? Não. Vamos voltar. Ela é uma estrutura complexa. Ela tem pelo menos 2 lugares distintos. E se nós atacarmos ela por um lado, há um remanescente em outro lugar para poder continuar. Olha que coisa, queridos. E esse remanescente, ele vai lutar até ele conseguir recuperar a posição. Pastora, quem é esse remanescente? O que é isso? É uma estrutura dela, é um filho dela, isso não é pessoa, amém? Em nome de Jesus. Isso é algo que ficou sem ser resolvido. Por que em todas as aulas eu estou falando resolva as pendências? Por quê? Feche as pontas. Não deixe ponta solta na sua vida. Não deixe coisas para serem resolvidas amanhã. Conserte. Por que nós estamos ensinando e fundamentando os irmãos acerca disso? Porque com as pontas fechadas, com os erros fechados, com a liberação de perdão exercida, nós conseguimos, queridos, guerrear. Porque se você tiver ponta aberta, você não vai suportar. Porque ela bate doído. E você vai chorar e vai dizer: pastora, estão se levantando contra mim. Pastora, estão me caluniando. Pastora, estão me difamando. Pastora, fizeram isso comigo. Injustiça. Pois bem, esse é o resultado da atuação arquitetônica dela. Mas para isso ter continuidade, precisa ter alguém fazendo. Entenderam? Então por que vai sendo vencido dia após dia? Porque nem todos estão aqui. Nem todos assistem, tem alguns que nem acreditam. Na tua casa, por exemplo, quantos estão aqui da tua casa? Você? Agora, quando o casal está disposto a vencer, é diferente. A família vai vencer, amém? Agora, quantos estão aqui sozinhos? Então, quer dizer, isso é um processo, dia após dia. Vencemos uma parte agora. Então, já se sabe que tem outra parte para ser vencida. Ou desistimos, ou avançamos. Entende? Anotem aí, por favor. Como vencer a arquitetura de Jezabel. Falamos o que é uma fortaleza, né? E lembrando que toda fortaleza tem um projeto arquitetônico, né? Não foi levantada, né? Tem um projeto ali, tem uma estrutura montada, não tem? Exato. Então, como vencer essa estrutura? Como desbaratinar esse plano? Número 1, anotem aí. Adoração violenta. Adoração violenta
é uma adoração que não é worship. Amém? A adoração violenta é uma adoração de guerra. Amém? É uma adoração que exalta o nome do Senhor. Viu? Declarando o seu governo, declarando o seu domínio, declarando que ele reina, declarando que ele entre, declarando que ele tome o ambiente para ele, esse tipo de adoração. E queridos, esse tipo de adoração pode ser escrita, tá? Pode ser declarada no momento que está adorando. Não precisa ser uma música escrita por um cantor. Você pode declarar, você pode pegar a palavra de Deus e declarar. Isso é adoração, amém? Não precisa ter uma melodia, uma entoação, não precisa ter uma assinatura de um famoso embaixo. Para ser uma adoração que engrandece o nome do Senhor. Às vezes um coração contrito, um coração que se rende ao Senhor, tem muito mais palavras de adoração ao nosso Deus do que uma música escrita por alguém que tem um nome. Amém? Então a adoração violenta, ela não é uma adoração que é altíssima, tem um som gravíssimo, não é isso, viu? Mas pode ser usado também. Quem se recorda de Jericó? Quem se recorda? 7 voltas, desestruturando. Por que desestruturou? Porque eles marchavam. E enquanto eles marchavam, a estrutura construída, ela foi se mexendo. Olha que tremendo, queridos. Eu estive lá. Aquela estrutura foi se mexendo porque o povo não estava passivo. O povo obedeceu um direcionamento de Deus. Eles caminharam em volta 7 vezes. E todos sabem que 7 é um número profético. E depois que eles caminham 7 vezes, eles tocam o quê? Então o chofar é uma arma. Amém? Uma arma de guerra. E o toque do chofar e o grito dos guerreiros fizeram o quê? Ponharam a fortaleza ao chão. Você quer um plano estratégico melhor do que esse? Esse plano estratégico ponhou aquela fortaleza de Jericó ao chão. Amém? Aí é só tirar os destroços e estabelecer algo novo, de acordo com a direção de Deus. Então, para nós guerrearmos uma guerra espiritual, nós precisamos de armas espirituais. Então, não adianta usar da sua eloquência, da sua sabedoria, não adianta usar das suas estratégias, não adianta usar os seus planos, não adianta usar nada humano. Para vencer uma guerra espiritual, nós precisamos de estratégias espirituais. Como que nós buscamos estratégias espirituais? Então, vamos colocar uma outra arma: oração. E a primeira oração poderia parecer aquela de grito, sabe? Aquela que a de arrependimento. A de arrependimento. A de, pai, eu já fiz isso. Nós vamos hoje nos arrepender. Nós vamos junto hoje, viu, queridos? Nós vamos entrar na presença de Deus para arrependimento. Nós vamos fazer uma renúncia. Nós vamos se limpar disso. É a primeira oração. É reconhecer que nós somos instrumento para matar pessoas na fé, para castrar ministérios, para paralisar. E existe uma diferença, queridos, que você precisa fundamentar. E você não pode ter dúvida. A correção é necessária, tá?
Então a pessoa está errado, vai colocar de banco, está castrando? Não está, não. Está castrando a promiscuidade, entendeu aqui? Então não confunda, por favor. Não confunda. Eu estou vendo algo errado, eu não vou falar porque vão falar que eu sou Jezabel. Negativo. Não é assim. Nós precisamos limpar sim o arraial. Para não dar infecção. Para não termos uma pandemia, para não termos uma praga no nosso meio. Daqui a pouco estamos todos nós doentes. Entende? Porque, querido, falar mal é um hábito da nossa cultura. E se você não vigiar, daqui a pouco você está falando mal dos irmãos. Então, quando nós cortamos isso, quando nós tiramos a maldade, viu? Não é a correção, não é o alerta. Quando nós tiramos a maldade, nós saímos disso. E isso eu quero deixar bem claro. Tem alguém que tem dúvida sobre isso? Tá claro? Você não vai se sentir ameaçado, coagido, para ir falar com a liderança da igreja quando tiver algo errado? Ah, eu sou Jezabel. Não é não. Quando que é Jezabel? Quando ao invés de você trazer para quem resolve, você espalha para todo mundo que não tem poder para resolver. Aí é Jezabel. Amém? Agora, quando você traz para quem tem posição de resolver, você está saindo da passividade. Você está saindo de concordar com algo errado. Amém? Vamos lá? Paramos na oração? E a oração é de quê? Arrependimento. Adoração forte. E o terceiro? Vou falar. Não, vou falar. Boca fechada. Boca fechada. Você corta a frequência dela. Precisa ter som. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser por vídeo, pode ser pelo Facebook, pode ser via telefone, pode ser pessoalmente. Esse tipo de som ela precisa, viu? Porque os demônios precisam ouvir. Eles precisam que esse som seja manifesto. Até onde você está pensando, você está resistindo. E a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a partir do momento que aquilo que está em você, amados, sai, já é outro processo. Você precisa recolher essas palavras. Essas palavras, elas têm força. E quem sabe que existem aves que levam essas palavras? Quem sabe disso? Espalham elas. Queridos, isso dá um prejuízo para nós. Agora eu vou te dar uma dica. A maledicência é uma atuação de Jezabel. Quem sabe aqui? A fofoca é uma atuação de Jezabel. A prostituição é, tanto a sexual quanto a de ensino, é uma atuação de Jezabel. Quem sabe aqui? Logo, todo fofoqueiro tem problema na onde? Então, quando alguém vir trazer uma fofoca para você, pergunte: como está a sua? Pois é. É engraçado, né? É verdade, mas é verdade. É que a gente gosta, né? Um pouquinho, né? Mas é, queridos. E esse problema, ele está ligado à perversão mesmo, viu? Então vamos lá. Adoração forte, oração e jejum de palavras. Amém? Quem se recorda quando o profeta Elias foi confrontar Jezabel? Quem se recorda desse
1 Reis. Quem se recorda dessa cena? E ele, após confrontar, ele recebe uma intimidação. Você, quando confrontar, vai ser intimidado. Estão preparados? Então, vão continuar firme ou vão se esconder? Vão continuar firme ou vão correr? Uns de volta para os seus bairros, outros de volta para Rondônia. Brincadeira. Vão continuar firme ou vão correr? É forte, é sério isso, não estou brincando, é sério. Isso acontece. E o que Deus orientou para Elias quando ele estava... Elias teve uma alimentação específica. Quem se recorda? Carne e água. Carne. Junto com isso, nós colocamos o corpo e o sangue de Jesus, porque ele venceu na cruz. Nós podemos usar da autoridade que ele conquistou por nós. Então o Senhor Deus deu para Elias uma estratégia e nós pegamos a estratégia de Cristo Jesus. Amém? Então coloque aí um jejum para esse período. Pastora, mas é só isso? É só isso. Elias não tomava cafezinho, pão e suco de uva. Carne vermelha, água. Por que isso? Porque ela tira nossas forças. Ela nos judia tanto. Ela mexe tanto com o nosso emocional. Ela nos ataca tanto, ela nos tortura tanto, que ela tira a nossa força física. E a carne traz o que para nós? Fortalecimento. A água simboliza o quê? O pão simboliza o quê? De Cristo. E o suco de uva? Então, quando você estiver confrontando ou sendo confrontado por esse ser, um excelente jejum para se limpar, amém? Vamos lá. Possíveis reações desse jejum. Porque senão o telefone vai tocar, vai falar: pastora do céu, está acontecendo um negócio aqui. Não que isso não possa acontecer, tá? Só estou falando. Possíveis reações desse jejum. Essas reações são intestinais. Ou pode ter diarreia terrível, ou você pode ter prisão. Alguém aqui já fez esse jejum? Não? Você já fez? Nós sempre indicamos a começar colocando a ceia, amém? E eu já gostaria que vocês fizessem um ciclo aí de ceiar, porque está todo mundo sendo confrontado, né? Todo mundo encontrando seus erros aí. Então, queridos, pastora, mas eu vou poder ceiar, né? Porque a ceia isso é um ato profético, queridos, entende? É um ato profético, é uma estratégia de guerra, não é a ceia do corpo de Cristo, entendeu? Não é a ceia que está, quando eu digo corpo de Cristo, é a igreja reunida, entendeu aqui? É algo pessoal, amém? E eu vou te dar uma base bíblica para isso, tá? Posso? Todas as vezes. Quantas vezes? Ah, que bom. Todas as vezes que vos reunirdes em meu nome, tomai, porque esse é o meu corpo. Então, todas as vezes nós temos liberação para fazer um ato profético, amém? Então, nós estamos na nossa casa, estamos reunidos com a nossa família, e eu te aconselho a ceiar em família. Não te aconselho a fazer sozinho.
dá cobertura para todos. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida sobre isso? Pode falar que eu tô aqui. Alguma dúvida? Não? Sim? Todos. Sim? Isso. Sim, tá para todos. Esse é um ato profético de você esconder, tá? Não é algo que está vinculado a se examinar ou não. Você está fazendo um ato profético. Amém? E você pode levar eles a arrependimento também, viu? Você pode ministrar a palavra de Deus, você pode falar da importância da ceia. Não tem problema. É um ato profético, mas você pode usar dele para ganhar a tua família. Amém? Por que você vai se proteger dessa forma? Por quê? Que você vai se esconder e se guardar debaixo do sangue de Jesus e ingerir o corpo de Cristo sobre você. Exatamente, para declarar no mundo espiritual que você é um com Cristo. Amém? Por que você vai comer o pão? A carne? Para ser fortalecido. Por que você vai tomar água? Porque se você ficar sem água vai dar problema, né? Brincadeira. Porque ela representa. Tem a simbologia, tem a representatividade. Amém? Então, armas. Adoração forte. Oração de arrependimento. Boca fechada e o último. Eu aconselho 21 dias. Mas se for muito difícil você começar a fazer 21 dias, faça 7. Depois faça mais 7. Sabemos que 3 vezes 7 são 3 ciclos de 7, são 21. Por que, pastora, que você está passando isso? Porque para guerras espirituais, as armas são... Senão, estaria passando para você uma arma, um 38, um pedaço de... um cabo de machado. Eu estou rindo, querida, a pastora Viva sabe por quê. Um cabo de machado, eu passaria um taco de beisebol. A gente vencia ou não vencia uma guerra com isso? Mais física, né, amados? Amém? Então nós estamos fazendo uma guerra espiritual, né? Então as armas são espirituais. Amém? Então vamos lá. Pastora, quando que eu posso começar o meu jejum? Amanhã. Pastor, eu não posso comer mais nada? Entre você e Deus, tá? Se você quiser colocar os elementos como maioria, quando eu passo ele total. Mas isso está livre para você. Nós estamos em tempo de pandemia, você precisa de vitaminas. Então eu vou deixar que você e Deus resolvam como será o teu jejum, tá? Ou quando você decidir fazer, viu? Não estou impondo nada e nem dizendo que se você não fizer, você está morto. Não. Estou dizendo que você vai estar fortalecido, tá? E que é uma arma, uma ferramenta potente para isso. Que pode ser feito, ou você pode olhar e falar, isso daqui não tem fundamento. Não posso te obrigar a fazer algo. Não posso nem te obrigar a acreditar que existe esse espírito atuando até os dias de hoje. Mas se você parar um pouquinho para analisar os frutos, você vai encontrar em algum lugar essa atuação, ou até mesmo na tua vida, você atuante, né? Vamos lá? Eu quero te chamar para arrependimento. E nós vamos entrar com a renúncia. Fique de pé, por favor, queridos.
Vou pedir para que você não cruze pernas nem braços no momento da renúncia, porque essa simbologia aí no mundo espiritual está dizendo que você não concorda. Sabia? Tá todo mundo bem? Tá? Tem alguém com alguma dúvida ou não? Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor em arrependimento e nós pedimos perdão por todo tipo de aliança profana que fizemos, que fizeram por mim ou que meus antepassados fizeram. Renuncio a todo ritual para selar esta aliança. Renuncio a toda união de alma, como se fosse uma união espiritual. Peço perdão pela aceitação e tolerância a esse espírito em minha vida, em minha família e na minha congregação e em outras áreas, por não ter confrontado devido ao medo, à insegurança e muitas vezes por motivos egoístas, para cumprimento dos meus propósitos pessoais. Renuncio a todos os danos que foram causados pelo espírito de Jezabel em minha vida, na minha família e na igreja do Senhor Jesus Cristo. Peço perdão por ter me associado a esse espírito, consciente ou inconsciente, através do não confronto, chegando ao ponto de cometer fornicação espiritual, através da concordância das suas práticas. Renuncio a toda dependência espiritual de homens. Peço perdão por me deixar ser conquistado através das palavras de engano, bajuladoras e sensuais de pessoas sob o domínio do espírito de Jezabel. Todo mundo bem? Renuncio e rejeito a toda imposição de mãos e orações que recebi e que os meus familiares receberam e os membros da minha congregação receberam dessas pessoas. Tiro de sobre o meu corpo, do meu ministério, das áreas da minha vida, dos meus familiares, das pessoas da minha congregação, as mãos que foram impostas. Cancelo as palavras proferidas através das orações, que eram orações feiticeiras, feitas em nome de Jesus. Renuncio e peço perdão ao Senhor por ter acreditado nas palavras e nas revelações que recebi, através de sonhos, visões e profecias. Cancelo toda a ministração recebida em todas as áreas da minha vida, na minha família e na minha congregação. Peço perdão por deixar
que o avanço do reino de Deus em minha vida, em minha congregação, será abortado devido à influência desse espírito. Rompo com toda a prisão emocional. Vamos repetir? Rompo com toda a prisão emocional. Com essas pessoas, expulso o espírito de culpa que tenta me atacar através desse rompimento. Renuncio e cancelo a todo ataque sobre o meu cônjuge, na sua mente, trazendo confusão, distúrbio mental, colapso físico e emocional, e até o espírito de morte. Peço perdão por ser induzido a pensar que o meu cônjuge é um empecilho em minha vida ministerial e pessoal. Peço perdão por me deixar ser manipulado a ponto de abandonar cargos confiados a mim pelo Senhor, e também deixar ir embora pessoas certas, nas posições certas, nas posições de Deus, por manipulação do espírito de Jezabel. Peço perdão por todo ativismo, a ponto de não perceber a atuação desse espírito em minha vida, em minha família e em minha congregação. Peço perdão por me achar tão espiritual, tão maduro espiritualmente, ao ponto de pensar que sou imune ao espírito de engano, e também ser incapaz de ser levado ao pecado e ao engano. Peço perdão por não me deixar tratar das feridas da alma, dos sentimentos de rejeição, desvalorização, autopiedade, amargura, crítica, ira, medo, ciúmes, legalismo, depressão e outros, os quais foram portas abertas para que esse espírito atuasse, me fazendo ser sua vítima para manipular outras vidas, ou me deixar ser manipulado. Peço perdão por possuir as características de Jezabel em meu caráter. Renuncio toda manipulação, todo controle, perversão sexual, idolatria, dramaticidade, reagir de forma defensiva quando sou desafiado, controle, impiedoso, insubordinação, atitude dominadora, rebelião, usurpação de autoridade, maledicência, desafiador, depreciação à autoridade, busca incessante de posição de autoridade, insubmissão à autoridade, menosprezar as revelações, trazer corrupção, profanação, desrespeito, desdém à verdadeira profecia, ter intimidade com o poder,
quebras de aliança feitas diante do Senhor, espírito de engano, espírito de impiedade, bajulação, profundo orgulho, presunção, chantagem emocional, imitadora da unção, semeadora de falsidade, divisão, disputa, discórdia, dizer às pessoas o que querem ouvir, através de profecias, onde traz uma mistura, meia verdade, com uma mistura forte de sedução, religiosidade, irreverência. Agora olhem para mim. Nós vamos declarar que nós vamos sair. Amém? E quando você declarar que você vai sair, você vai sair. Amém? Vamos lá então. Agora eu saio de todo domínio, de todo controle de Jezabel. Tiro a minha família, tiro a minha congregação debaixo desse domínio. Arranco todas as correntes que me prendiam, todas as roupagens de humilhação que passei. Libero agora todas as pessoas que um dia me manipularam, que chegaram até me tirar de ministérios que Deus me confiou. Libero cada pessoa dessa no mundo espiritual e oro para que venha o arrependimento no coração delas diante do Senhor. Libero também todas as pessoas que foram manipuladas por mim e tiro de sobre elas todo o peso, todo o jugo que eu coloquei. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Eu quero que você tire um momentinho de oração. Você pode ir para um lugarzinho aí e que você se arrependa verdadeiramente, como pessoa individual, como esposa, como esposo, como filha. Amém? Que você reconheça as obras que você já fez, seja elas de maledicência, de calúnia. Pastor, eu já não renunciei já, mas hoje é dia de arrependimento. Amém? E nós vamos nos arrepender. Nós oramos agora ao Senhor.